Para todo apaixonado por carros, existe uma garagem dos sonhos. É aquele espaço mental, ou às vezes até desenhado em um caderno, onde a gente estaciona as máquinas mais incríveis. É aquele espaço mental, ou às vezes até desenhado em um caderno. Lá, lado a lado, repousam lendas italianas, monstros alemães, ícones japoneses e americanos que marcaram gerações. O problema é que, para nós, brasileiros, essa garagem tem um portão que insiste em permanecer fechado. Muitos dos carros que habitam nosso imaginário, que pilotamos em videogames e que admiramos em filmes de Hollywood, simplesmente não podem rodar legalmente em nossas ruas. É uma realidade um tanto frustrante, mas que, de certa forma, alimenta ainda mais o mito em torno dessas máquinas proibidas. Quando se fala em carros japoneses lendários e proibidos, dois nomes surgem imediatamente na mente de qualquer entusiasta: Nissan Skyline GT-R, R34 Toyota Supra A80. Essas máquinas são os pilares da cultura JDM, Gran Turismo, Velozes e Furiosos. O Skyline R34, carinhosamente apelidado de Godzilla, era um monstro de tecnologia para sua época. RB26DTT, 6 cilindros em linha biturbo, oficialmente 280 cavalos. Mas olha, com pequenas modificações esse número saltava para 400, 500 ou até mais cavalos. O Toyota Supra A80, 2JZ GTE, 6 cilindros, bloco robusto, uma obra-prima da engenharia. Conhecido por sua robustez absurda, o bloco do 2JZ era capaz de suportar preparações extremas. Era o sonho de todo tuner. A proibição desses carros no Brasil é particularmente dolorosa porque eles representam uma filosofia de design e engenharia muito diferente. Ficamos apenas com os pôsteres na parede e as corridas virtuais no PlayStation. O sonho de pilotar um desses carros em uma estrada sinuosa da Serra Brasileira permanece vivo no imaginário. A ausência deles em nosso mercado não diminuiu sua fama, pelo contrário, só a aumentou. A principal barreira que impede lendas como o Skyline R34 tem um nome e um número: Portaria de Sex número 8 de 1991. Essa legislação proíbe a importação de bens de consumo usados, e isso inclui automóveis. A regra é simples: se o carro não é 0 km, não pode ser importado por um cidadão comum. Existem exceções, como carros com mais de 30 anos para fins de coleção, doações e veículos diplomáticos. Mesmo que você quisesse importar um carro 0 km, o processo é um verdadeiro labirinto burocrático e financeiro. Cada modelo precisa passar por um caríssimo e demorado processo de homologação, emissões, Proconv e testes de segurança. Muitas fabricantes, especialmente de nicho, simplesmente não veem viabilidade econômica em investir tanto dinheiro para vender poucas unidades por aqui. O resultado é que ficamos de fora da festa, apenas olhando pelas frestas do muro. Essa realidade cria uma aura especial em torno desses carros. Eles se tornam objetos de desejo quase inalcançáveis, os fantasmas que assombram a garagem dos nossos sonhos. Para imagens verdadeiras desses modelos, priorize clipes autênticos com tags de modelo: R34, A80, Mustang, Camaro. Se você tiver filmagens próprias, envie para substituição. Se os carros japoneses representam a precisão tecnológica, os muscle cars americanos são a personificação da força bruta e do carisma. São sinônimos de motores V8 gigantescos, torque avassalador e um ronco que parece um trovão. A mesma lei que barra um Skyline usado aplica-se igualmente a um Dodge Challenger Hellcat com 2 anos de uso, por exemplo. Filmes como Bullitt ou a série The Dukes of Hazzard cravaram esses carros no imaginário popular. No Brasil tivemos nossa própria versão de muscle cars, como o Dodge Charger RT Nacional e o Ford Maverick GT. Alguns modelos modernos são exibidos em salões, mas nunca vendidos oficialmente. O alto custo de homologação torna o preço estratosférico. Para quem é entusiasta, a única saída legal é, novamente, a regra dos 30 anos,
Mais fácil trazer um Charger de 1970 do que um de 2015. A força bruta americana, em grande parte, continua confinada do outro lado da fronteira, alimentando a nossa imaginação e o mercado de miniaturas. Mas a ideia permanece. O sonho da força bruta continua vivo. Além da grande muralha da proibição de importação de usados, existem outras barreiras, mais sutis e técnicas, que impedem muitos carros de chegarem ao Brasil. Para que um carro possa ser vendido e emplacado legalmente no país, ele precisa receber o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, o CAT. Conseguir esse certificado é uma jornada cara, longa e extremamente burocrática. A fabricante ou o importador precisa provar que o veículo atende a dezenas de normas brasileiras, que nem sempre são as mesmas do resto do mundo. Airbags, freios ABS, controle de estabilidade, ESC. A ausência de um desses itens pode barrar a homologação. O Brasil é único pelo uso massivo do etanol, atualmente com 27,5% de anidro na gasolina, e isso exige adaptações. Motores projetados para gasolina pura podem sofrer problemas. Mangueiras, bombas e vedações precisam ser resistentes ao etanol. Adaptar um carro para essa realidade é um custo de engenharia que muitas marcas não estão dispostas a bancar para um mercado de baixo volume. Geralmente, apenas os modelos de grande volume, produzidos por montadoras já estabelecidas aqui, conseguem passar por todo o processo. Carros de nicho, edições limitadas e modelos sem representação oficial ficam pelo caminho. Essas barreiras invisíveis nos isolam de boa parte do mundo automotivo. Onde há desejo e proibição, a criatividade humana para burlar as regras floresce. Falsificação de documentos, esquemas com países vizinhos, importar o carro desmontado como peças e montá-lo aqui. Utilizando o chassi de um veículo nacional legalizado e batido, era arriscado e quase sempre terminava mal. A Polícia Federal desvendou esquemas. Muitos veículos foram apreendidos e apodreceram em pátios da Receita Federal. Pessoas investiram economias e descobriram que a importação era impossível. Carros leiloados como sucata ou destruídos. Para entender o fascínio, é preciso voltar ao final dos anos 90 e início dos 2000. Gran Turismo e Velozes e Furiosos moldaram uma geração. Quem era adolescente naquela época hoje é adulto com poder aquisitivo. Mas os heróis continuam proibidos. Encontros de carros no Brasil exibem réplicas e homenagens. Tentamos trazer a estética para nossos próprios carros. Essa mitologia inspira jovens a aprender mecânica, criar comunidades e clubes. Vamos pegar o Nissan Skyline GT-R R34. Não era só o RB26DET, mas o sistema Ateza E-TS Pro. Tração traseira com envio de até 50% do torque à frente. No Supra, o 2JZ da GTE, com bloco de ferro, suportava preparações extremas. Biturbo sequencial para resposta e potência. Enquanto nosso mercado era dominado por 4 cilindros aspirados, esses esportivos traziam DOHC, 4 válvulas, intercoolers e freios a disco nas 4 rodas. Perdemos a chance de experimentar essa dinâmica. Precisão da direção, suspensão que copia o asfalto, som do motor a 8.000 RPM. No final das contas, o que esses carros proibidos representam para o imaginário brasileiro? Eles são muito mais do que metal, vidro ou borracha. São o EC. E se a nossa legislação fosse diferente? Eles habitam um espaço especial em nossa cultura, o espaço do desejo não realizado. A proibição os protegeu do teste da realidade, dos buracos das nossas ruas e do custo de manutenção, mantendo-os perfeitos na memória. Mesmo proibidos, esses carros inspiram jovens a se interessarem por mecânica e engenharia, criando comunidades e encontros. Talvez um dia, com a mudança das leis ou com o tempo que os tornará clássicos, alguns desses portões se abram. Mas até lá, essas lendas aceleram em nosso imaginário. Se você tem imagens reais desses modelos e quer que as usemos no vídeo, envie-as para substituição. Inscreva-se para mais histórias sobre carros proibidos.